Aí. Muito bem. Você pode abrir a sua Bíblia já em Gênesis 46. Então, se você for esperto, vai perceber que estamos no final, depois de uma jornada, bem, espero que para você empolgante. Então, pelo menos alguns aí deram um retorno bem legal, dizendo: olha, aprendi bastante coisa, e eu estou com você nessa. Também aprendi bastante coisas em Gênesis. Foi uma ótima lição, e estamos aí pensando em Marcos, já preparando alguma coisa, não tão ainda efetivamente, mas então a partir de outubro nós estudaremos o Evangelho de Marcos. E vamos perceber ao estudar o Evangelho de Marcos o quanto estudar o Evangelho, ou estudar o livro do Gênesis nos ajudou. Isso é importante. Ok, então temos aí o seguinte, Gênesis 46, a profecia começa a se cumprir. Pergunto eu, não vai dar certo aqui, deixa eu me virar nos 30, duas coisas ao mesmo tempo, esse computador ainda não está acostumado. Também não. Ok. Agora tudo vai. Muito bem. Pergunto eu, Gênesis 46. O que está acontecendo em Gênesis 46? Dá uma lidinha aí já no começo. Hoje a lição fica com vocês. Eu só faço perguntas. Não sou tão bonzinho quanto o Ricardo. O Ricardo dá para vocês a coisa certinha. Eu não. Meu trabalho é pensar nas perguntas para vocês responderem. O que está acontecendo aí em Gênesis 46? Jacó aí o quê? O que acontece com Jacó e a família dele? Pode falar alto. Estão mudando para o Egito. Tá bom. Se Jacó e sua família estão mudando para o Egito, havia uma profecia a respeito disso. Então, se é uma profecia, ela vem antes ou depois? A profecia tem que vir antes, né? Senão, né, é fácil falar, quero profetizar que Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil. Pô, tá brincando? Todo mundo aqui é profeta, né? Então, mas se 2 anos antes da eleição dele, eu chegasse e dissesse: Jair Bolsonaro vai ser eleito presidente do Brasil com 53, 57, não lembro mais, por cento dos votos, e desce, aí vocês iam dizer: eis aí um profeta. Tem que vir antes. Aonde está essa profecia? Então tem que estar no livro do Gênesis, porque antes de Gênesis não tem nenhum livro da Bíblia, pelo menos na minha Bíblia. Ei, Ricardo, a gente tem que dar Gênesis de novo aqui, viu? Tem que dar Gênesis de novo. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Gênesis 15, 13. Vê se começa a cumprir a profecia aí. Lá em Gênesis 15, seu cérebro vai começar a funcionar e você vai logo perceber que está falando de Abraão, ou Abrão até então, né? Que profecia é essa? Acharam aí? Sim, então alguém pode ler, por favor?
Ok. Então, apesar de toda a promessa que Deus faz a Abrão, de abençoá-lo, de abençoar sua parentela, tudo tal, Abraão, né? Ele fala que a descendência dele seria escravo, né? Isso não é uma boa notícia para ninguém. Não sei se é aquela coisa que a gente não quer ouvir, Abraão fez de conta que não ouviu, alguma coisa, e eles vão ser oprimidos. Então, lá atrás, aí por volta de 200 até 250 anos, mais ou menos, então havia uma profecia de que o povo iria para o Egito, os descendentes de Abraão. E então ela começa a se cumprir aqui em Gênesis 46. Então, já que você está com a sua Bíblia em Gênesis 46, vou tentar fazer o 46 e o 47 hoje, já que vocês são bons de matemática. Cadê a Clarete? Não está aí? Ele estava aí, né? Desceu. Ia precisar tanto da professora de matemática hoje, mas vamos lá. Israel partiu, estou em Gênesis 46. Israel é o outro nome de Jacó. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. E ao chegarem a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E falou e Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó. Ele disse: eis-me aqui. Respondeu ele: eis-me aqui. Então vamos tentar fazer a trajetória aí de Jacó e toda a sua descendência. Né? Vocês já viram semana passada que todo aquele drama, né, tão bem construído a respeito de José e seus irmãos, toda a situação bem comovente, intrigante, interessante. Então, a primeira coisa que acontece é Jacó vai até Berseba, essa cidade aí. Eu quero mostrar no mapa, já que agora o nosso painel é grande e pode aumentar ainda. Então ele sai daqui, vamos lembrar que ele morava em Hebrom, e anda mais ou menos 50 quilômetros, e aqui ele dá uma parada, talvez pense: será isso mesmo? Quem sabe? Será que José está vivo mesmo, né? E Deus, então, porque vamos lembrar que havia passado aí 22 anos, desculpe, 22 anos, exatamente. Os 17, ele saiu com 17, os 13 presos, mais 7 de vacas gordas, e mais o segundo ano que a coisa tinha apertado mais, a fome tinha apertado mais em toda a região. Então 22 anos, será que de fato é verdade isso? Ou meus filhos estão tentando me enganar e querendo me levar lá para o Egito, né? Para a gente não morrer de fome aqui, para ir para uma terra estranha. Então ele para lá em Berseba, você está vendo o versículo 2 aí, ó. E ele vai e oferece sacrifício ao Senhor. Isso é uma expressão de adoração e um desejo de contato com Deus. Normalmente as pessoas, quando fazem isso, estão numa situação de conflito, assim, preocupadas com alguma coisa. E Deus fala: eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Versículo 4: eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Agora, o Jacó, então, agora tem a certeza de que José está vivo, porque Deus havia falado. Então, vamos continuar na nossa saga aqui. Jacó vai até Berseba, Jacó oferece o sacrifício, Deus fala com Jacó diretamente, versículo 2, né? Deus reafirma a sua promessa, dizendo: olha, eu sou contigo, farei de você uma grande nação. Aonde está essa promessa? Lá atrás aonde?
seus olhos e mentes precisam estar clínicos para isso. Ler um texto bíblico e pensar, aonde isso aparece? A que promessa Deus está se referindo para Jacó aqui? Ou referindo a Jacó, né? Que promessa? Alguém tem uma ideia? Que ele seria uma grande nação. Essa promessa, ela começa lá no capítulo 12, quando Deus chama Abrão até então. Depois ela vai se repetindo, mas a turma não era ainda essa grande nação. Ali, depois nas nossas contas a gente vai ver que não era tão grande assim. Mas Deus reafirma, eu vou fazer de você uma grande nação, e Ele diz que vai trazer ele de volta também. Aí tem dois entendimentos que a gente vai tentar não escolher entre um ou outro, mas saber que existe duas possibilidades para o cumprimento dessa promessa que Deus faz. Você pode descer o Egito, eu vou fazer de vocês lá uma grande nação, como de fato fez, né? Eles entraram com 70 descendentes de Jacó, e saíram lá com mais de 2 milhões de pessoas. Outra promessa que ele faz aí é que José fecharia os olhos de Jacó. E uma promessa que aí fica meio na dúvida é que ele diz que vai trazer Jacó de volta. E um pouquinho mais para frente, ali no capítulo 49, Jacó faz José prometer que ele não seria enterrado no Egito. Jurar, na verdade, que ele não seria enterrado no Egito. Então pode ser que essa promessa se refere à retirada do corpo de Jacó, levando ele para ser enterrado junto com os seus pais, ou pode se referir à saída do povo um dia do Egito. Bom, muito bem. E aí, então, versículos 5 e 7, vamos olhar 46, versículos 5 e 7. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai, Jacó, seus filhos e as suas mulheres nas carruagens que Faraó tinha enviado. Lembrar que Faraó abençoa a família de José, mandando um monte de presente, José também. Levou consigo, também levaram os seus rebanhos, versículo 6, e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Muito bem. Então vamos olhar aqui, versículo 5, 7. Muito bem. Essa viagem, ela tem um percurso de Hebrom até Gozém, onde eles foram, que já está no Egito aqui, 400 quilômetros. Agora, vamos ver como é que estão a mente de vocês afiadas para o cálculo. Quantos quilômetros vocês acham que uma pessoa andaria por dia carregando neto, né, dá um trabalho, né? Criança, mulheres, boi, ovelha, cordeiro, que é menorzinho. Quanto tempo vocês acham? Quantos quilômetros andaria por dia e quanto tempo ele gastaria para chegar lá? 10 quilômetros por dia. 25? Professor de educação física, acho que todo mundo tem saúde, né? 30 quilômetros? Gente, lembrando, não era asfalto, não tinha nenhum asfalto, tinha que passar por vales. Aqui não tem praticamente nenhum rio, se ele fez esse trajeto, mas o lugar era meio deserto também.
E eles não viajavam à noite. Máximo 5? Uns 10. Não viajava à noite. O pessoal tinha que descansar. Aí eles descansavam, paravam, teriam que montar barraca, essas coisas todas, depois desmontar a barraca, colocar lá nas carruagens, em cima dos burros, a carga toda. Oi? De para 5, então, João? Estima-se que eles gastariam no máximo, tá? Em média, 10 quilômetros por dia, não mais que isso. Não mais que isso. Tá? Porque tem lugares que era fácil andar 13 quilômetros, mas tinha lugares que eles tinham que andar só 7 quilômetros. Tinha regiões que dava para andar 15 quilômetros. Tinha regiões que eles tinham que andar 5 quilômetros no máximo. Então dependia muito. Então, se eles tinham 400 quilômetros para andar, quantos dias eles gastariam? Isso é fácil fazer, não precisa chamar a Clarete fazer essa conta, não. Quantos? 40 dias. Então está lá, 40 dias. Mas essa viagem aconteceu de volta também. 400 anos depois, essa viagem acontece de volta. Então lembra? Era 40 dias. 400 anos depois, quanto tempo eles gastam para voltar para a Terra? 40 anos. Que problemão, hein? Quando sai lá do Êxodo, uma viagem que poderia se gastar 40 dias, eles gastaram 40 anos. Isso porque Israel não tinha aprendido quem era o Senhor ainda. Mesmo depois de 430 anos em média no Egito, eles não haviam aprendido quem de fato era o Senhor. Mas são dados assim interessantes para a gente avaliar, né? Uma viagem de 40 dias, mais ou menos, eles gastaram 40 anos. Coincidência ou não, está aí os dados. Okay? A partir do versículo 8, então, começa a fazer um cadastro dos filhos de Jacó. E aí eu queria fazer o seguinte, olha, eu queria que essa turma aqui, que assim, é mais esperta, e essa aqui é mais esperta ainda, aquela mais esperta ainda, vocês vão contar para mim os filhos de Lia. Então, olha aí, 46, do versículo 8 até versículo tal, que eu não lembro direito, são os filhos de Lia. Só que ele dá a soma. Eu quero saber se a soma bate. Vocês, não, estou precisando de mais uma turma aqui. Vocês aqui, da Mariudinha para cá, tá, para frente, vocês vão contar os filhos de Zilpa, Lia, deixa eu ver aqui. Zilpa. Vocês vão contar os filhos de Zilpa, está aqui mesmo, né? Não está aí. Do seu Antônio para trás, vocês vão contar os filhos de Raquel. O que está aí tem que bater com a soma que está aí. E vocês aqui vão contar os filhos de Bila. Então, filhos de Lia estão no versículo 48:8 até o 15. Os filhos de Zilpa estão do 16 ao 18. Os filhos de Raquel estão do 19 até o 22. E os filhos de Bila estão do 23 até o 25. Conta para mim, eu quero ver se a soma de vocês é igual à minha.
Vocês estão no filho de Bila, capítulo 46. Vocês vão contar os filhos de Bila, está no versículo 23 a 25. Os filhos incluem, tá, aí todas as pessoas que estão nessa lista. Conta aí. Lembrando que o texto já dá o resultado. Então você só vai ver se a Bíblia está certa ou não. Se você contou a mais ou a menos, ou a Bíblia está errada ou você está errado. Os filhos de Zilpa. Vamos lá. Filhos de Zilpa. Filhos de Zilpa vai do versículo 16 até o 18. Filhos de Zilpa. Alguém mais dúvidas sobre algum filho aí ou não? Quem já contou? Contaram? Vocês não pegaram o resultado final, né? Não pegaram o resultado ali, né? A Bíblia dá o resultado. O seu deu diferente? Não, deu certo? Obrigado. Acharam os filhos de Raquel? Deu diferente aí? Vamos lá. Filhos de Lia. Quantos? 34? (38) Ok. Para você, filhos de Lia. A descendência. A descendência. Todo mundo que está relacionado aí é. Descendentes. Descendentes, gente. Descendentes. Os descendentes. Filhos aí, descendentes. Mas, gente, pensa com a cabeça hebraica. Não com a cabeça brasileira. Todo mundo é filho. Você está estudando a Bíblia hebraica. Está pensando nos gregos. Os gregos pensaram com a cabeça grega nisso aí e criaram um problemão. Vamos ver se a gente resolve hoje. Ok, conta todo mundo que está escrito aí. O seu deu 34, sua Bíblia? Não. Você somou 34. Mas quantos foram filhos de Lia? 33. Então nós temos um problema. Uma nota. Oad. Então. Ler essas notas é a coisa mais complicada. Todo mundo acha uma solução. Eu também achei uma solução. 39. Uau. Quem mais? Acho 39. Filhos de Zilpa. Quem ficou? Vocês aqui quantos? 16. 16. Mais alguém achou algum número aqui? Os filhos são os descendentes, tá, gente? Os descendentes de Raquel. 14. Sem dúvida, facinho esse. Teve só 2 filhos, né, tal. Descendentes de Bila. Quantos vocês acharam? 7. Alguém achou mais, menos? Não, 66 não. 66 é outra história. Vamos tentar resolver tudo hoje, mas a nossa professora de matemática foi embora. Muito bem, vamos pegar os resultados que o texto mesmo disse. O texto diz que Lia tinha 30 e quanto? 33.
Ok, sua descendência. Ele fala ali, ó, os filhos de Lia eram 33. Pega, o texto disse isso. Pois não. Ah, 34 com Diná. Ok. Vamos lá, vamos tentar resolver tudo isso aí. Então, estamos pegando agora o resultado que a Bíblia deu. Então, esse não podemos discutir, 33. Então, vamos tentar resolver essas coisinhas aí. Os filhos de Zilpa. 16, sem problema. Facinho de contar, não teve dificuldade nenhuma. Qualquer coisa você conferiu lá, né? Na verdade, ele deu os nomes e deu o gabarito junto, né? Pra gente. Filhos de Raquel. Ah, é 14, isso aí é moleza, né? 3 de José e 11 de Benjamim. Filhos de Bila. 7, né? Era a última, tá vendo, ó? Era a última, então, sim, foi menos. Jacó já estava meio cansadão, tal. E, somando tudo isso, 70, nós não temos dúvida nenhuma a respeito disso. 70 filhos, 70 descendentes. Tá? Olha o versículo 26 agora. Quantos foram para o Egito? Muito bem. 66 foram para o Egito. Por quê? E por que ele fala que... Ok. 66 foram para o Egito e 3 pessoas já estavam no Egito. O Simeão? Não, ele voltou. Ele voltou com todos os outros. Deixa eu ver se eu não me enrolo aqui com vocês. Tá? 70 descendentes, diz o texto que 66 foram para o Egito. 3, nós temos certeza que estavam lá. Quem eram os 3 que estavam no Egito? José? Quem mais? Levi não. José, Benjamim e o outro filho de José estava lá, nasceu no Egito. Quem é o outro filho de José? Só olhar lá no texto. Manassés. Ok. Então os 3 filhos dele estavam lá. Os filhos de Jacó, José, Benjamim, José, Manassés e Efraim. Se eu somo 66 com 3, quanto que dá? 69. Aí começa a confusão. Falta um. Quem é esse um? Acaba sendo Jacó, mas ele não entra exatamente nessa conta aqui. Não entra. José, Manassés e Efraim, os filhos. Olha só os filhos de Lia. Se você somou 1, 2, 3, 4, 5, bateu? Bateu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bateu? Não, oi? Pulei, não pulei não. Saul, filho de uma mulher cananeia. Levi, 1, 2, 3, 4. Bateu? Por que não? Levi 1, Gerson 2, Coate 3, Merari 4. Bateu? Vocês têm que contar o nome do filho, e esses são todos netos. Simeão 1, ok? Estão entendendo? Bateu? Pescou? Se não tiver, a gente volta lá desde o começo, fazendo as continhas. Ok? Bateu aqui? Dúvida? Não? Vamos lá. Olha os filhos de Judá. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7. Desculpe. Não. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8. Certo? Ok, peraí. Ok. Pérez já está aqui, então não conta. Contei 8, 9, 10. Peraí. Ok. Desculpe. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não conta ele e Ornã. 6, 7, 8. Bateu? Bateu ou não bateu? Bateu, beleza. Esses dois aqui, ó, ele e Ornã morreram. Tá? Filhos de Issacar, 1, 2, 3, 4, 5. Bateu? Bateu. Filhos de Zebulon, 1, 2, 3, 4. Bateu? Bateu? Alguém tem dúvida em algum aqui ou não? Já explica. O repete e Onã, por quê? Porque ele dá uma dica. Esses dois morreram na terra de Canaã. Certo? E Pérez também já está contado aqui em cima. Muito bem. Tá? Então, se você somar 5 de Rubem, 7 de Simeão, 4 de Levi, 8 de Judá, 5 de Issacar, 4 de Zebulão, os descendentes se tornam 33. Só que existe um detalhe aqui. Esses, diz ele que esses foram os que chegaram no Egito. Quem não chegou no Egito dessa turma aqui? Ok. Esses dois aqui, ele e Ornã, que são filhos de Judá e Tamar, lembra de Gênesis 38? Quem estava presente aqui? Esses dois morreram lá. Inclusive diz que eles fizeram coisa muito ruim contra o Senhor e o Senhor os matou. Então, se você pegar a conta aqui, ó, tá vendo? Dá 31. Por quê? Deixa eu ver se eu fiz de novo aqui, ó. Filhos de Lia, 33, só que 2 não chegaram no Egito. Então eu tenho 31. A Diná não, porque ele dá um detalhe. Além de Diná. Então, todos nós fomos na festa. Foram 10 pessoas além da diretoria. Então foram 10 além da diretoria. Filhos de Zilpa, 16. Filhos de Raquel. Quantos de filhos de Raquel não foram para o Egito? 3, porque já estavam lá. Então, 11. Filhos de Bila, 7. Que total dá isso aqui? Se eu estiver indo rápido, vocês falam, tá? Isso aí, ó. 65. Você fala, resolvemos o problema? Não. Ainda está faltando um. Quem é que falta? Olha só. Tinham 70 pessoas, 3 já estavam lá. José, Manassés e Efraim, então eles não desceram no Egito. Tá? 2 morreram, ele e Ornã, então deram um total de 65. Tá? Então você tem aqui, ó, subtraindo 5 de 70, teremos 65. Porque esses 5 aqui, 3 estavam e 2 bateram as botas. Tá? Onde está ou quem? Errei a pergunta aí, né? Quem é a pessoa que falta? Pode responder agora, o Ricardo. Quem é a pessoa que falta? Quem falta aí? Ok. Jacó. Então, vamos, resolvemos os nossos problemas. Beleza? Resolvemos os nossos problemas. Mais ou menos. 66 com Jacó, ok. Olha o versículo 27. Depois vocês vão dar uma aula para mim disso, tá? Se vocês pelo menos acreditar que a conta está certa. Versículo 27 diz o quê?
Lê o versículo inteiro. Setenta pessoas. Então vamos lá. Desceram 66, certo? 66. Mais 3 de Jacó, mais José, os 2, 69. Tá? Não, Benjamim está contado na lista geral. Está contado na lista, né? Desculpe. Deixa eu elaborar bem a pergunta. 66 desceram, já está incluído Jacó aqui. 3 estavam lá, que era José, Manassés e Efraim. Que soma dá isso? Cadê um que falta ainda? José, Manassés e Efraim. 69. Está faltando um. A resposta está no versículo 27. Não. Manassés e Efraim. A mulher já estava no Egito. Nós precisamos fechar essa conta aqui. Depois tem mais um problema ainda. Versículo 27. Lê o versículo 27. Alguém para mim, por favor. Setenta membros da família do Jacó do Egito. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de algum versículo aí que eu quero que vocês pensem melhor. Ok, isso mesmo. Nós chegamos a 69, contamos todo mundo. Quem é que, membro da família de Jacó, que não foi contado aí? Não. Oi? Ok, ele está falando agora o seguinte, olha. Toda a família de Jacó foi 66... mais 2, mais os 3 que estavam lá, 69. Só que ele diz que foram 70 aqui, mas na nossa soma está 69. Só que ele fala, todos os filhos, membros da família de Jacó foram contados. Quem é que nós não contamos nessa lista? Não, a esposa ele teve 4 menos 1, 3. A esposa vai resolver um outro problema. Nós não contamos uma pessoa aí. Que é normal não se contar na genealogia. Mas agora ele não está falando mais de genealogia. Eu ouvi um... É Diná. É Diná. Quando se fala de genealogia... mulheres não são contadas, só aparecem informações sobre elas. Então, se você observar, ele contou todos os homens ali. E aí ele dá um detalhe, além de Diná. Deixa eu ver se eu coloco aqui, ó, versículo 26, eu queria que vocês olhassem aqui. Versículo 26, os membros da família de Jacó. Nós mas fizemos a conta hebraica, e não ao contrário, né? Então, o que eles falam? Para a genealogia, os cabeças, homens. Né? Mas aqui ele está fazendo a conta, Jacó, não Jacó, mas Moisés que escreve, com a informação que ele tinha, todos os membros, incluindo as mulheres, que pelo que tudo está indicando, só teve ela de mulher naquele monte de homem, né? Ela é somada nessa última lista. Então você tem o que? José, Manassés, Efraim
e Diná. Olha o versículo 15. São esses os descendentes de Lia, além de Diná. Então, realmente, se você contar 34, a conta bate lá, viu, Clarice? Só que você tem que fazer a conta com a cabeça hebraica, porque ele coloca 33. Porque ele não acrescenta na genealogia o quê? Mulher. Só. Tá? Deixa eu ver aqui. Agora, abre lá em Atos 7, versículo 14. O nosso problema continua pior. Tudo bem essas contaiadas todas? Você não precisa saber, não. Só para você, talvez dizer, alguém que fala, olha, a conta lá está errada. Tem gente que fala, tem crítico que fala, tem pessoas que falam, a conta está errada lá. E vocês ficam tirando e colocando pessoas à deriva. Acrescenta esse, coloca esse e vai bater a conta. Não. Somamos direitinho. Usamos o raciocínio. Não tiramos, só tiramos quem o texto tirou, que foi o Er e o Onã, aos filhos de Judá. Só fizemos isso. E acrescentamos depois, no final das contas, a Diná, que ela não entra no quê? Ela não entra no cadastro da família. Ok, alguém pode ler Atos capítulo 7, versículo 14? Não, é Atos. Atos capítulo 7, versículo 14. Vamos lá. Quem pode ler? Atos 7, 14. Ok. Bom, agora, a gente tinha acabado de resolver o problema. Agora, o cara pega e fala 75 pessoas. Muito bem. Vamos partir do princípio que contou as mulheres. Nós vamos partir do princípio que contou as mulheres. E, se der tempo, tentar entender por que ele conta as mulheres. Aí, e se conta, né? Ou se Lucas errou. Na verdade, ou Lucas errou, talvez Estevão tenha errado. Porque Lucas escreveu o que Estevão falou. Quantas mulheres, então, entrariam aí? Fala o nome das 5. Quero saber quem são elas. Lia. Não. Lia, Diná. Diná já está contado, então não dá. Por que 4 mulheres? Teve. Ok, uma ficou lá atrás. Raquel morreu. Quem teve? Não, quem teve filho no Egito foi José. Foi com uma mulher egípcia. Ok. Então, se a gente contar as esposas, quantas esposas são? 3. Beleza. Falta ainda? Falta ainda? Não, Diná já... não sei. Lá não fala isso. E aí? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. 3 esposas. Raquel já tinha morrido. Certo? A gente precisa achar quem mais ele contou e quem nós deixamos de contar aqui. Então, vamos ver se é 70 ou 75, né? Não. Não, a não ser que você queira mudar na Bíblia, aí a gente pode colocar. Nós colocamos uma nota. De acordo com a Naara, Estevão e Lucas estavam errados. Eram 40 pessoas. Estou brincando só. Faltam 2 mulheres. Vamos lá.
teve 9 filhos. Então, isso é uma assim, mas não é contado aqui. Ele pode ser que ele tenha depois. Mas se você tem 70 mais 7, porque tem que subtrair os dois, você tem 77, não 75. Então, tem uma nota que fala que esses eram os netos, filhos de Manassés. Tem uma nota aí, né? Mas se você fizer as contas, não dá certo. Não dá certo por causa do tempo. Ok. Quais outras mulheres aparecem nesse texto que vocês deixaram de ver? E eu também deixei de ver, mas eu tive que ler várias vezes para achar. Possível resposta, tá, gente? Possível resposta. Não olha para mim, olha para o texto. Meu professor falava assim, olha para o texto. Olha aí. Olha que vocês quebrarem a cabeça, aí eu vou dar uma dica aí, tá? Olha capítulo... Sera, muito bem. Sera é uma mulher que não foi contada aí. E depois nós vamos entender por que Lucas conta e por que Jacó não conta. Quem foi contado? Você falou? Silva foi contada. Zilpa é uma das mulheres de Jacó. Zenate é mulher de José, egípcia, e ela já estava lá. É uma possibilidade, mas eu não creio que fosse essa. Aparece mais uma mulher aí. Pode falar, Joyce. Tamar não conta aí. Conta aí? Eu não achei Tamar aí. Tem na lista? Tem lá em Gênesis 38, mas aí não. Bila é mulher de Jacó. Duas possibilidades. Ou contou a mulher do egípcio, a mulher egípcia, coisa que eu acho pouco provável, porque ela estava lá. Mas a mais provável é que o autor que fez uma outra versão da Bíblia tenha contado a mulher que está no versículo 10. Uma cananeia. Por que ele fez? Não sei, mais uma das duas. Então você tem as 3 esposas, 73. Você tem a mulher cananeia, 74. E você tem essa Sera. Versículo 17. Como não esposa nem o filho? Então, mas qual filho? O filho de Jacó? Que ele relacionou ali não. Interessante, só a mulher de Cananeia e essa Sera aí que é neta, né? Deve ser neta. Mas ele não conta. Por que ele fez isso, eu não sei. Por que ele escolhe uma mulher cananeia, também não sei responder, mas ele não relaciona porque se você relacionar a esposa dos filhos, você teria que relacionar mais 10 mulheres, 11 mulheres. Aí a conta vai embora. Mas o que eu fiz? Eu falei, deixa eu achar as informações que o texto dá, que nós não contamos. Nós não contamos as 3 esposas, nós não contamos a mulher cananeia e não contamos essa tal de Sera. Os demais, todos nós contamos, exceção a mulher de José, que para mim já estava no Egito. Ok. Deixa eu falar para você, tentar explicar para vocês agora. Tá? O pensamento hebraico não é como o nosso pensamento. Não funciona assim. Eu estou tentando explicar uma coisa hebraica com pensamento ocidental, brasileiro, americano. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, se você chegar em Portugal e perguntar lá em Portugal na rua, estou andando na rua lá e encontro o Edson na rua.
Ô Edson, você sabe onde tem uma academia aqui? O que o Edson vai responder? Sei. Tchau. Ele vai falar assim: Edson, sabe onde tem academia aqui? Ele vai dizer: sei. Boa tarde. E vai embora. O que ele fez? Ele respondeu a minha pergunta. Eu deveria falar: Edson, então, aonde fica essa academia? Ah, tá. Você quer saber onde fica? Fica lá. É o pensamento português. Um dos alunos que estuda comigo, isso gente, não é piada, é engraçado, mas é uma forma deles pensarem. Para vocês terem ideia, como a gente impõe na Bíblia, às vezes, uma forma de nós pensarmos que é errada. Esse amigo lá que faz doutorado comigo, ele chegou em Portugal, ele chegou no elevador e perguntou para a moça, né? O elevador está subindo ou está descendo? Sabe o que ela respondeu? Está parado. Gente, a gente acha piada, mas é a mente dela. Você fez uma pergunta óbvia. Está parado. No mínimo ela está pensando: você é burro, você não está vendo que está parado. Está pensando a seu respeito. Agora, vamos falar, ele é burro, que ele não soube responder? Não. É a forma deles pensarem. Tá? E a forma hebraica tem a sua forma particular de se pensar, que nós nunca, né, por mais que tentamos estudar, a gente não consegue entender certas coisas. É difícil. Tá? Mas acontece o seguinte, que o Novo Testamento não ele é influenciado por que forma de pensar? Pelo hebraico e pelo grego. A Bíblia, o Antigo Testamento, ele foi traduzido para o grego. Está vendo esse LXX aí? Alguém sabe ler número romano aí? Seção Ricardo? 70. O L vale 50, o X 10, o X 10. Ensina isso na escola ainda ou não? Ensina? Ensina, que beleza, né? Isso significa 70. A Bíblia que foi traduzida do hebraico para o grego, ela é chamada de Septuaginta, a Bíblia dos 70. Isso que você está vendo aí atrás. Dos 70. Só que o pensamento grego é diferente do pensamento hebraico. Quem traduziu, os 70 que traduziram a Bíblia do hebraico, o Antigo Testamento do hebraico para a língua grega, quando eles chegaram nessa parte, eles fizeram a conta aí das pessoas relacionadas. E eles entenderam que eram 75 pessoas e não 70. Tem alguma coisa errada? Não tem. É uma forma de quê? De contar diferente. Eles pegaram a relação toda e somaram. Moisés, que era hebreu, ele faz duas listas. Ele faz uma lista daqueles que estavam lá, daqueles que não, daqueles que eram os cabeças, os descendentes, e ele faz uma lista, depois acrescentando Diná. A forma dele pensar. É complicado? Para nós mas para eles qualquer um hebreu que lê aquele negócio ali, sabe exatamente. O Novo Testamento, quando Lucas vai escrever o livro do Atos, Lucas era o quê? Ele era judeu ou ele era grego? Ele era grego, ele era um médico grego. Ele vai pensar conforme o quê? O pensamento grego. Se eu fosse fazer a lista, vocês aí, um contou 38. É o jeito, nosso jeito brasileiro. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Alguns desatentos vão cantar até mais, porque vão acrescentar o não, vão acrescentar, aí é descuido, né?
mas é a maneira de pensar. Então não há nenhum tipo de erro aqui. Então, esse dado que Lucas deu de 75, e uns que falam que é 70, você vai olhar aí no comentário da sua Bíblia, você vai ver uma briga tremenda em alguns comentários. Mas as pessoas esquecem o quê? Que eu sou um cidadão, nascido num país ocidental, com uma mente totalmente diferente, até para contar, de um camarada que escreve há 2.000 anos atrás, o outro há 3.500 atrás, com uma mente oriental, hebraica, grega. Nós vamos entrar em conflito, certamente. Mas é a forma de chegar até o texto. Então a turma fala, tá vendo, a Bíblia errou. Lucas falou que era 75, mas se você for lá ver, está 70. Aí você vai falar, ignorante. Não tem que falar para o seu ignorante. Não é nem 70, é 66. Mas não vamos fazer a conta, vamos resolver tudo isso aí. Aí eu mando o PowerPoint para você dá uma aula para ele. Mas é por causa dessa questão da mente, da forma de ver, da forma de contar. Não, sim, não foi relacionado aqui, ele fala até o próprio texto para baixo, as esposas. Não foi, mas foi mais do que isso. Eu tenho chegado a quase 100 pessoas lá. Pelo menos mais 11 tinha, porque todos os outros eram casados. Então, mais 11 pessoas. Ok? E não sabemos nada a respeito de Diná, se casou de novo, não casou, tal. Tudo bem até aí, gente? Eu não quero que vocês façam conta, mas eu quero que vocês, pelo menos, não acreditem quando alguém fala, olha, tá vendo, a Bíblia tem discrepância, ele errou. Não. Você vai dizer, errado está você. Você não entende que a Bíblia trata de um pensamento diferente do nosso pensamento. Se você fizer as contas do jeito que você está fazendo, está realmente errado. Okay? Vamos tentar continuar aqui. Capítulo 47. Passar um pouco mais rápido, aí está estourando o nosso horário. Alguma dúvida? (75, 66? Depende do que você estiver lendo. Se você estiver lendo o Antigo Testamento ali, 70. Se você estiver lendo a informação do Novo Testamento, 75. Mas tem como você dizer, o autor do Novo Testamento, ele acrescenta as mulheres, ele acrescenta a tal de Sera, e ele acrescenta essa tal de mulher da Cananeia aí, que desceu. Na soma foram as únicas pessoas que não foram contadas, e ele resolveu colocar. Ok. 47. Então Faraó conhece a família de José. José foi dar notícias a Faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas e seus bois e tudo que lhes pertence. Estão agora em Gozém. Depois escolheu 5 de seus irmãos e apresentou a Faraó. Tem uma outra informação que é importante a gente saber antes aí. O versículo 31. Então disse José a seus irmãos e toda a família de seu pai: vou partir, 46, 31. Vou partir e informar ao Faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai, que viviam em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhes pertence. Quando o Faraó mandar chamá-los e perguntar, em que vocês trabalham? Responde-lhes assim: teus servos criam rebanho desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gozém, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Então, a gente sabe que não há nenhum tipo de mentira aqui, mas José, ele vai prevenir seus irmãos. Olha, o Faraó, ele vai perguntar: o que vocês fazem? Qual a profissão de vocês? E vocês dizem: nós somos pastores.
Então ele vai fazer o possível para deixar vocês distantes, porque os egípcios não gostam de duas coisas, os egípcios: de pastores, e não gostavam de sacrifício de animais. Detestavam isso, era uma aberração para eles. Mas por que José fala isso? Então eles chegam lá, uma turma, né, 100 pessoas mais ou menos, pode ser até que mais que isso, mas vamos jogar as 100 pessoas, e isso é um risco para o Egito. Então, se chega lá e fala: o que vocês fazem? Nós somos guerreiros. O Egito, antes disso, já havia sofrido um golpe. Não está na Bíblia, mas está na história. Se você pegar a história do Egito, você vai ver uma turma lá. Ou o próprio faraó era o golpeador, não se sabe muito bem, esse faraó aqui de José. Talvez esse fosse o homem do golpe. E obviamente quem dá um golpe sempre desconfia que alguém vai fazer o mesmo com ele. Ou eles tinham já superado o golpe militar, não é militar não, mas golpe palaciano chamado, tomar o reino. Então se chega uma turma lá e fala: olha, a gente é guerreiro, opa, não, manda esse povo embora daqui, não queremos isso não. Então José já previne: sejam simples, falem que vocês são pastores. Vocês, sendo pastores, vocês não vão ninguém vai presumir que vocês sejam um grande risco para o governo aqui, para a gente dar um golpe. Então, assim os seus descendentes, seus irmãos e pais ficariam em paz, sem o incômodo toda hora da polícia do Egito lá, verificando se eles estavam fazendo armamento nuclear lá, né, para derrubar o governo. Muito bem. Então, Faraó é apresentado. Faraó, acho que é versículo 4 e 5, e não 45, tá? Faraó abençoa a família de José. Aí. E aí lembra um pouquinho, né? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Então vamos olhar versículo 4 e 5. E Faraó pergunta, né? Em que vocês trabalham? No versículo 2, eles responderam: teus servos são pastores. Disseram ainda: viemos morar aqui por algum tempo, porque a fome é rigorosa em Canaã. Não tem pastagem, agora permita que os teus servos estabeleçam em Gósen. Então Faraó disse a José, versículo 5: seu pai e seus irmãos vieram a você. A terra do Egito está à sua disposição. Versículo 6: faça com seu pai e seus irmãos que habitem na parte da terra e deixam morar em Gósen. E se você vê que alguns deles são competentes, ponha como responsáveis do meu rebanho. Versículo 7: então José levou o pai a Faraó, o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o Faraó, e este lhe perguntou: quantos anos você tem? Jacó disse: são 130 anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o Faraó e retirou-se. Então, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei. Então Faraó abençoa a família de José, Jacó abençoa a família de Faraó. Essa relação é bonita de se ver, porque eles passam a viver em paz, até que se levanta um rei que não conhece José. Aí se torna um problema. José abençoa a sua família, versículo 11. E eu quero passar aqui para o final, que aí semana que vem eu tenho que terminar, não tem jeito, tá? Quais as lições que nós aprendemos com tudo isso? Não somente com a história de hoje, mas com o correr da história. Quando chega no capítulo 37 de Gênesis, a história começa a pegar uma proporção de ascensão impressionante. E aí algumas lições, né? É edificante ver como Deus dirige todas as coisas a favor do seu povo escolhido. É muito bom saber isso. Como Deus vai conduzindo a história, como Ele vai levando, olhar a história de José,
jogado num poço, jogado num cárcere, traído pelos irmãos, traído por uma mulher, traído pelos amigos na cadeia, e como isso vai levá-lo, e o que ele faz com isso, como Deus trabalha no coração dele. A misericórdia divina está continuamente presente na história do seu povo. Isso é legal, isso é joia. Desde a queda, a misericórdia vai... Tem momentos na história que nós ficamos aqui, ao ouvir Gênesis, ficamos indignados. Como é que pode, né? Deus abençoou, Deus fez e a galera só aprontou. Mas precisamos lembrar que a misericórdia divina também está sobre a história do seu povo hoje, nossa história. Alguém que olha para a história da redenção, que é o que nós estamos tratando aqui, sem esboçar qualquer emoção ou qualquer contrição, é de se duvidar da sua experiência com Deus. Essas histórias todas não são só histórias para contar para criança. Tem um programa, a gente precisa contar a história. Não, essas histórias mexem. Lá em Atos, séculos depois, ela é descrita, contada como uma história que leva até Jesus Cristo. Tem que mexer com nossos corações. Senão, que experiência nós temos com Deus? Não é verdade? Então, momentos que a gente fica com raiva, momentos que a gente se emociona, momentos que a gente quer dar aleluia, glória a Deus, momentos que nós perguntamos, onde estava Deus? Momentos em que perguntamos, será que Deus perdeu o controle de tudo isso aí? Porque a galera está fazendo uma maior bagunça. Não. Confiar em Deus é o dever de todos os que estudam e conhecem a sua palavra, pois as promessas nunca falharam. Então a gente olha ali cumprindo em Gênesis 46 já promessas e profecias a respeito do seu povo. E a história vai continuar mostrando assim. Apesar de toda a atrapalhada humana que nós vimos, Jacó engana não sei quem, Esaú engana, a Raquel, a Rebeca engana, os filhos de Jacó enganam, é uma enganação tremenda. Aquela síndrome de Eva, né? Apesar de toda a atrapalhada humana, a soberania de Deus em absolutamente nada foi afetada. Deus está tranquilo, né? Controlando a história. Nada o pega de surpresa. Mas a gente sempre está dando trabalho para o Senhor. E finalmente, conhecer a Deus e sua história de redenção nos levará a um nível de completa satisfação e confiança. Esse detalhe em que Jacó vai a Berseba, oferece o sacrifício, e Deus fala com Jacó, pode ir, Jacó, você vai encontrar José. Então ele vai. Ele talvez olhasse a história, né, e tinha mais informação que nossa, e dissesse, todo mundo engana todo mundo aqui, eu enganei? Imagina, essa turma está querendo me levar para o Egito à força, e inventar essa história. E Deus fala, não. Então, essa confiança e satisfação no Senhor, e torna nosso coração e mente profundamente apegados ao nosso Redentor. Que a história faça conosco não uma coletânea, não produz em nós uma coletânea de conhecimento, mas que ela produz em nós uma paixão muito grande pelo Senhor, pelo nosso Redentor. A história de Gênesis, ela vai continuar e vai chegar até Cristo. Depois a história continua e depois ela volta também até Cristo, porque todas as coisas convergem para Ele. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Olhar a Bíblia nessa linha de que o Senhor estava todo momento levando a história para a redenção, dá uma chacoalhada em nossos corações, é fazer a gente repensar sobre nossos valores, nossas motivações, nosso coração,
até a nossa própria adoração. Então, por favor, Senhor, nos ensine a olhar a história e apreciar o rei da história, e adorar o rei da história, e confiar nossa vida ao rei da história. Porque o que seríamos, ou o que seria a história sem o protagonista, sem o Senhor? Apenas história. Mas muito obrigado, porque um dia o Senhor decidiu revelar isso para nós. E aí não é mais só uma história, é a história da nossa salvação. Muito obrigado por isso. Que os nossos corações se apeguem a essas verdades e que nossa vida seja uma consagração contínua ao Senhor. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo por isso. Amém, Pai.